Fala galera, tudo bem? Meu nome é Renato Galhardo e venho com essa matéria aqui mostrar para vocês a intenção do Dória com essa quarentena abusiva, eterna, que na verdade ele quer mesmo destruir a cidade de São Paulo para ter a desculpa de ele poder, com essa destruição, né, em nome do coronavírus, em nome da doença, da ciência, que ele vai salvar vidas, com as nossas empresas tudo falida, com o nosso São Paulo tudo em dívida, ele ter a possibilidade de falar que com o investimento da China vai levantar São Paulo, aí a China vai investir em empresas estratégicas aqui no Brasil para realmente começar a introdução do comunismo aqui no Brasil por intermédio de São Paulo, que é uma cidade mais rica do Brasil. Então essa daqui é uma matéria seríssima, nós precisamos ficar atentos, né? Quando puder vocês divulguem, compartilhem, porque isso é muito sério. O impeachment do Dória é imprescindível, é imperativo que nós tenhamos que conseguir lutar para tirar esse governador bandido, usurpador, entendeu? Uma pessoa mentirosa, uma pessoa duas caras, falsa, que nós vamos ver um pouquinho também do caráter do Dória, que vocês vão ver que ele é capaz sim de fazer uma coisa dessas, de conspirar contra a própria cidade, contra o próprio país, né, e trazer investimento dessa China, que está todo mundo fazendo sanções, Estados Unidos, a Europa, o Dória fazendo negócio, superfaturando respiradores, máscaras e todos os produtos possíveis e inimagináveis para poder realmente aumentar o bolso dele, o bolso do objetivo do projeto comunista dele de implantar o comunismo no Brasil por intermédio da China. Então vamos ver um pouquinho do caráter primeiro do Dória e depois um pouquinho das matérias que comprovam que ele realmente tem até escritório lá na China para fazer esses negócios se concretizarem aqui em São Paulo. Vamos ver agora um pouquinho do caráter desse rapaz aí, esse senhor, esse elemento chamado Dória, o mentiroso. O governo do estado de São Paulo em relação à cloroquina. Foi o médico infectologista Davi Wipp, coordenador do Comitê de Saúde do Grupo de Contingência do Covid-19, que sugeriu, que recomendou ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que distribuísse o medicamento na rede pública do país. E o Dr. Davi Wipp falará a esse respeito. O senhor era um bolsonarista? Não. Bolsonaro não é meu sonho. Bolsonaro! O senhor vem pontuando a cada resposta uma diferença em relação ao presidente Bolsonaro. O que aconteceu? O senhor errou lá ou está sendo oportunista cá? Não, nenhum nem outro. Não tive dúvida nenhuma de assumir o lado de quem defende o Brasil. Eu defendo o Brasil com Bolsonaro presidente do Brasil. Tinha risco real de perder a eleição. O senhor se agarrou à campanha do Bolsonaro. Não foi só porque o Bolsonaro era o antípoda da esquerda. E nós aqui em São Paulo, com a nossa eleição, vamos ajudar Bolsonaro a pacificar o Brasil. Mas porque o senhor viu ali, me corrija se eu estiver errada, uma oportunidade de virar a eleição, de vencer a eleição agarrado a uma onda que varreu boa parte do país. Trarei as expectativas, mais uma vez, e vencido. Cara de pau, eita amor, cara de pau. Coronavírus e o carnaval. Carnaval nós temos a nosso favor que o Brasil está no verão. Então o vírus gosta de frio e não gosta de calor. Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma. Não há razão para interrupção de aulas, de trabalho, de atividades esportivas, de espetáculos, nenhuma. Por enquanto, a gente pode ficar um pouco tranquilo, porque a taxa de mortalidade desse vírus é considerada ainda muito baixa, se for comparada com outros vírus que a gente teve nos últimos anos aí. Mas por enquanto, sim, o carnaval está chegando e a gente tem que se preocupar, por enquanto, com as fantasias. Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus,
80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma. São Paulo vai realizar nas próximas 2 semanas o maior carnaval do Brasil. 15 milhões de pessoas nas ruas durante... Agora, uma outra questão, mais ainda envolvendo o estado de São Paulo. A partir desse ano, uma iniciativa pioneira fará com que o estado tenha um escritório em Xangai, na China. Em entrevista ao apresentador Gustavo Toledo, aqui na Record News, o secretário de Relações Internacionais do governo do estado, Júlio Serson, explica como será a dinâmica desse escritório e ressalta que a ideia pode ser expandida para outros países. Primeiramente, boa tarde aos telespectadores da Record News. É um prazer falar com vocês. E com relação ao escritório em Xangai, a orientação do governador João Dória é a criação desse escritório no sentido de dar apoio às empresas brasileiras e, eventualmente, até às empresas chinesas que queiram investir no Brasil e principalmente no estado de São Paulo. Essa é uma parceria de São Paulo com o governo chinês, através da Embaixada Chinesa em Brasília e do próprio Consulado Geral aqui em São Paulo, que nos incentivaram e até nos propuseram a criação desse escritório de negócios em Xangai, que eu espero seja o primeiro de vários escritórios que São Paulo terá não só na China, mas em outros lugares importantes no mundo para gerar oportunidades, empregos para o cidadão aqui em São Paulo. Secretário, segundo a nota enviada pela Secretaria, terá custo zero esse escritório, será custeado todo pela China 100%. Mas já há, e a previsão é que comece a funcionar em agosto, mas já há a ideia de quem irá para a China, quem serão os funcionários envolvidos, quem serão as pessoas nomeadas para participar dessas negociações com o governo chinês, com as empresas chinesas, como você disse? Do dia 3 ao dia 10 de agosto, o governador irá à China, se possível, inaugurar esse escritório, e até lá nós vamos definir nomes que possam nos ajudar nesse escritório lá. Claro que será um escritório nesse início pequeno, proporcional, claro, ao início das atividades, mas eu garanto aos telespectadores da Record News que os critérios de escolha de quem trabalhará nesse escritório serão critérios extremamente técnicos e adequados à função. Já se tem uma ideia de quais seriam as áreas principais que a China tem visando aqui para investir, para trabalhar em parceria com o Estado e com o Brasil? Dentre outros pontos, eu posso elencar alguns que são muito importantes. A gente pode falar de infraestrutura, a gente pode falar de agronegócio, a gente pode falar da área de meio ambiente, construções e concessões de estradas, rodovias, ferrovias, enfim, a China tem um potencial muito grande, muito recurso para investir no estado de São Paulo. Sem contar que o governador Dória vai implantar um grande programa de privatizações e concessões no estado de São Paulo. E essas privatizações e concessões, de novo, de hidrovias, de portos, área de infraestrutura, são muito atraentes às empresas chinesas, que hoje precisam se expandir e estão se expandindo o mundo afora. Em viagem ao Oriente, o prefeito de São Paulo, João Dória, apresenta o plano de desestatização ao vice-prefeito de Xangai, a maior cidade da China. A concessão à iniciativa privada do estádio do Pacaembu foi um dos temas tratados. No encontro com o vice-prefeito de Xangai, o assunto foi o Pacaembu. João Dória lembrou ao chinês que o estádio foi palco para a fama de Pelé. O tucano procura no exterior interessados no programa de desestatização dele. No caso do Pacaembu, a ideia é conceder à administração a iniciativa privada por 15 anos. Um negócio de retorno trabalhoso, já que shows de música e eventos religiosos ficariam proibidos. Aprovada em primeiro turno na Câmara de Vereadores, a proposta ainda precisa passar por uma segunda votação. O vice-prefeito de Xangai ficou de retribuir a visita no mês que vem, para ver de perto o estádio e o Museu do Futebol no mesmo endereço.
Ontem, o prefeito de São Paulo visitou duas das maiores fabricantes de equipamentos de segurança do mundo. Saiu com a promessa de doação de 1.000 câmeras e 2 drones, sem nada em troca, segundo Dória. As duas empresas ainda ficaram de ajudar a elaborar o modelo de parceria público-privada que o Tucano pretende lançar para implantar o sistema de vigilância das ruas de São Paulo. Dória diz que não haverá direcionamento para as duas fabricantes, que devem disputar a concorrência. Seriam 10.000 câmeras para cobrir do centro à periferia, segundo o prefeito. A novidade que está em estudo é oferecer o serviço público de vigilância num plano privado de assinaturas. A ideia é a seguinte: um comerciante que tivesse interesse numa câmera voltada para a porta dele, em vez de contratar uma empresa de segurança, pagaria para a prefeitura. Esse é o Dória, mitomaníaco. Ele é um cara que realmente não mede esforços para conseguir alavancar o projeto dele político, né? É uma pessoa sem escrúpulos. Você vê que desde a época da prefeitura ele já vem fazendo esse namoro com a China, e agora, depois de toda essa situação que a China causou para o mundo, ele ainda aumentou o contato, já virou um casamento, né? Começou com um namorinho lá na prefeitura, agora virou um casamento. Ele fala em colocar 10.000 câmeras para ficar vigiando mais ainda a população, para ele poder ter o controle absoluto, entendeu? É uma conspiração que vem de encontro a toda essa situação aí que está acontecendo no mundo e que nós estamos sentindo na pele aqui no Brasil. E nós temos que realmente nos resguardar, nós temos que estar atentos, nós temos que sair para as ruas, nós temos que lutar pelos nossos direitos e tentar com todas as forças o impeachment desse comunista, bandido, usurpador da nossa nação. Então, gente, quando tiver as passeatas, vão para a rua. Vamos lutar pelos nossos direitos. Não esqueçam de indicar o nosso canal, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no nosso canal. E vamos à luta. E viva o Brasil!